Você tem problemas com a bebida alcoólica? Tem o desejo de parar de beber? Conhece a Irmandade de Alcoólicos Anônimos? Não? Então confira a entrevista com um membro de Alcoólicos Anônimos que explica o programa. Alcoólicos Anônimos completa 47 anos aqui no estado do Piauí. Carlos S., o que é Alcoólicos Anônimos? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que se reúnem diariamente para compartilhar experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum, o alcoolismo. E como que funciona Alcoólicos Anônimos? Alcoólicos Anônimos funciona com reuniões de grupo. O modo como funciona hoje é o mesmo de quando começou em 1935. Dois alcoólicos se encontraram e compartilharam experiências de suas mazelas no alcoolismo. E os dois ficaram sóbrios. Resolveram levar essa mensagem a um terceiro alcoólico e funcionou. Os três ficaram sóbrios. Então eles montaram um grupo e levaram essa informação para outros alcoólicos. O que acontece nessas reuniões? Temos uma mesa aqui com o coordenador e um espaço que chamamos de cabeceira de mesa. E ali se reproduz aquele primeiro encontro. Ou seja, um alcoólico vai até aquele espaço, fica por 10, 12 minutos, contando como era a sua vida quando bebia e como está a sua vida após ter conhecido a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Esse compartilhar de experiência cria uma atmosfera de força, de modo que o alcoólico está sempre voltando na próxima reunião e ganhando mais força. E, assim, os alcoólicos conseguem se recuperar nesse programa diário. Como ingressar em Alcoólicos Anônimos? O modo de ingressar é muito simples. A mensagem diária é feita através de programas como esse que nós estamos realizando no nosso aniversário, contatos com profissionais, divulgação em rádios, tudo, entrega de folhetos, de modo que chega ao alcoólico. Então, esse alcoólico é movido a uma sala de alcoólicos anônimos ou levado para o pânico. Dali ele recebe todas as informações necessárias sobre o problema que ele tem. E aí, se ele desejar fazer parte da Irmandade, basta apenas que ele se declare. Não existe nenhum tipo de formalidade de ingresso, nada. O alcoólico, ao se identificar como alcoólico, ele já pode se considerar um membro de A. Como os profissionais poderão ajudar também a Irmandade e as pessoas que precisam? Nós somos regidos, enquanto grupo, por 12 tradições. Uma dessas tradições é a nossa sexta tradição, que lida com a cooperação sem afiliação. Ou seja, o nosso preâmbulo diz que nós não somos afiliados a nenhuma instituição. Entretanto, nós cooperamos com essas instituições. Ou seja, nós trabalhamos junto no sentido de recuperar o alcoólico que está sofrendo. De modo que, se uma empresa tem um alcoólico, um grupo com um profissional e já tentou de algumas maneiras fazer com que ele se recupere, a se coloca como mais uma opção. Este profissional, para a empresa, futuramente pode se tornar um membro para Alcoólicos Anônimos. Por que é importante para Alcoólicos Anônimos? Porque este membro significa a perpetuação da nossa Irmandade. Muitos alcoólicos ainda vão nascer, e a Irmandade de Alcoólicos Anônimos precisa continuar. Logo, essa cooperação de Alcoólicos Anônimos com os profissionais, ela vai sempre existir, porque a palavra de um profissional, de um médico, enfim, ele sempre tem um impacto muito grande sobre as pessoas. E quando um médico, um psiquiatra, um psicólogo, indica um alcoólico para a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, tem um efeito sempre muito grande para aquele paciente. E, normalmente, esses pacientes que são indicados procuram as salas de Alcoólicos Anônimos. Então, essa é a grande importância desse contato que nós temos com profissionais. Carlos, alcoolismo é uma doença? Bom, essa afirmação quem dá é a Organização Mundial de Saúde, né? Porque nós, de Alcoólicos Anônimos, nós não temos um respaldo científico para dizer tal coisa. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde ela considera o alcoolismo como uma doença progressiva, né, uma doença alérgica que tem uma associação com a mente. De maneira que o alcoólico que toma uma dose de bebida, não importa os planos que ele tem,
Ao tomar uma dose de bebida, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse alcoólico passa a pensar diferente daquilo que pensava antes de tomar. E ele vai achar que pode continuar tomando outra dose, e assim ele vai até o esquecimento. No dia seguinte, ele se pergunta por que é que ele não teve o controle. Ele só vai encontrar essa resposta com as opiniões dos médicos, que dizem que nós, os alcoólicos, somos portadores de uma alergia associada a uma obsessão da mente. E que o fenômeno da compulsão, ele só acontece com essa categoria de bebedores, né? Com os bebedores, os alcoólicos crônicos, que não acontece com os bebedores moderados médios. Dessa forma, fica separado que nem todas as pessoas que tomam bebidas alcoólicas necessariamente são alcoólicos, mas algumas delas podem ter essa doença, certo? Que está adormecida, que vai florescer no momento em que ingressam nas primeiras bebidas alcoólicas. Como a pessoa pode se declarar que é alcoólico ou alcoólatra? Essa é uma designação própria do alcoólico. Das nossas reuniões, nós que hoje nos consideramos alcoólicos, dizemos porque chegamos a essa conclusão através de nossas experiências. Um visitante numa sala de alcoólicos anônimos que bebe, ele vai comparar sua vida com essas histórias que nós contamos. Mas é dele próprio a prerrogativa de se considerar ou não alcoólico. Nós, de Alcoólicos Anônimos, não temos um conceito sobre quem é ou quem não é o alcoólico. Mas a pessoa em si mesma, de acordo com as informações dos médicos e dos membros de Alcoólicos Anônimos, que contam suas histórias, que chegaram à conclusão de como era alcoólico, eles podem definir se são ou não alcoólicos. Todos que ingressam em Alcoólicos Anônimos conseguem a recuperação? Essa é uma pergunta importante, porque o programa de A é um programa de sensibilização. Ou seja, muitas vezes um alcoólico chega numa sala de alcoólicos anônimos, induzido por um familiar ou, enfim, por alguma bebedeira muito exagerada que tem. Mas, bem no fim, ele não tem o desejo real de parar de beber, mas é movido aí. E muitas vezes ele faz o ingresso, permanece até por um mês, 2 meses, por um certo período. E depois ele tem recaídas. Para nós de Alcoólicos Anônimos, isso não é considerado um fracasso, porque a informação sobre o alcoolismo, ela já chegou nele. E muitas vezes é preciso que ele tire essa dúvida. Certo? Ou seja, então, a recaída de um alcoólico nesse sentido é uma dúvida que ele tem. Será que isso é comigo? Então, muitos deles resolvem ir beber. Não necessariamente com esse pensamento lógico que eu estou dizendo, mas com uma confusão que fica na cabeça dele, por ele não entender ainda o alcoolismo como doença e entender que, na verdade, aquilo pode não ser uma coisa de fato, que ele precisava era de um certo conhecimento para tal. Mas no momento em que ele bebe de novo e vê que a história dele é a mesma que antes do Alcoólicos Anônimos, então ele vai passar a ter uma nova consciência. E aí ele pode voltar ao programa de AA, dessa vez com outra perspectiva, e dar continuidade. Ou seja, então uma recaída em AA, ela não quer dizer necessariamente um fracasso, mas para muitos é uma coisa necessária que aconteça. Quais os mitos principais que existem em Alcoólicos Anônimos? Existe uma questão de que Alcoólicos Anônimos é para pé inchado, mulher participa ou não de Alcoólicos Anônimos? Essa também é uma pergunta importante. Vou contar uma experiência minha para entender como essas entrevistas que você está fazendo é importante. Porque, na verdade, as pessoas, elas têm, é muito difícil você não encontrar uma família que não tenha um caso de alcoolismo. Mesmo que não tenha um caso de alcoolismo em casa, existe um caso de alcoolismo no meio das amizades. Mas essas pessoas não sabem o que falar para ajudar essas pessoas. Muitas pessoas percebem que algumas pessoas estão bebendo de forma desordenada, mas não sabem o que fazer. Então, certa vez eu estava consertando minha moto com o meu mecânico da minha moto, nós estávamos no dia de domingo, né? E no sábado ele tinha bebido muito, tinha aprontado algumas coisas em casa. Então, enquanto ele mexia na minha moto ali, o irmão dele chegou, colocou uma cadeira entre nós dois e falou algumas coisas desagradáveis sobre o que ele tinha feito no dia anterior. E no final ele se referiu a ele dizendo assim:
esse cara tá bom dia com a harpa, porque ele não tem magia. Ou seja, essa não é uma forma de você atrair ninguém para uma busca de algo melhor do que ele. Porque nessas palavras contém preconceito e no fim, no final ele está oferecendo algo pior do que ele tem. O Alcoólicos Anônimos é uma sociedade maravilhosa, onde existe todo um modo de vida, e é isso que tem que ser falado para o alcoólico que está sofrendo. Oferecer para ele algo melhor do que ele tem, e não como se estivesse jogando ele para um lixo. Então, esse é um dos mitos que precisa ser derrubado, e as pessoas precisam tomar mais conhecimento do que é o Alcoólicos Anônimos, ou de todos os programas que tratam, porque não é só o AA que cuida hoje em dia da recuperação de alcoólicos, mas é preciso que as pessoas, familiares que não têm problema, passem a conhecer as formas de ajuda que existem para esses alcoólicos, para poder, quando chegar para eles, saber o que falar e não distanciá-lo mais do que atrair para esses programas. Tá? Então, o nosso maior problema hoje é o preconceito que as pessoas têm contra o alcoólico e, como consequência, contra também as organizações e os programas que procuram levar uma recuperação para esse alcoólico. Jovens. O AA é um programa de homens e mulheres. Agora, é verdade que gradativamente nós estamos aumentando o nosso alcance junto às mulheres, né? Porque como eu disse, é um problema muito cheio rodeado de preconceitos. E você se admitir como alcoólico pode soar muito mal, dependendo do ciclo social que você vive, né? Mas com essas informações, essas divulgações que vem cada vez mais aumentando, as pessoas vão tirando esses preconceitos e entendendo que mais importante do que a vergonha de se autodenominar alcoólico é a vergonha de se encontrar bêbado fazendo coisas que no outro dia sequer vai lembrar do que fez. Então é melhor a pessoa aderir a um programa que antes tinha preconceito do que você continuar passando por uma vergonha produzida pelas bebedouras desenfreadas.